No reino de Serandor, entre muralhas feitas de pedra branca e vinhas pendentes de parreiras antigas, nasceu Amaryllis, filha do rei Talion, e única herdeira do trono. Seu nascimento foi celebrado como sinal de paz, após uma década de guerras internas. Diziam que sua primeira gargalhada curou a rainha de uma doença antiga, e que sua pele clara como leite refletia a bênção dos deuses. Amaryllis cresceu entre tapeçarias de seda e canções de harpa, rodeada por criadas, tutores e aduladores. Desde pequena, aprendera a manter o queixo erguido e os olhos frios. Quem reina, não sorri, dizia a duquessa Miralan, sua preceptora, mas dentro dela, algo sempre rugia em silêncio, um vazio que nenhuma joia preenchia. Aos 16, sua beleza tornou-se lenda, cabelos de ouro puro, olhos azul-violáceos, e um corpo esguio moldado pelos melhores dançarinos da corte. Era chamada do a Rosa Dourada de Serandor, e todo nobre sonhava em tomá-la como. Mas ela via todos como peões de jogos velados, e se divertia com isso. Eles me desejam como desejam ouro, dizia às suas damas. Não por quem sou, mas pelo que represento. As palavras eram verdadeiras, mas ditas com crueldade. Amaryllis desprezava o que via como fraco, inútil, abaixo de sua estirpe, inclusive os servos, especialmente os servos. 2. O banquete da ruína na primavera do seu 18º ano. O rei Talion organizou um banquete para celebrar a vitória contra uma rebelião das fronteiras sulistas. Entre os convidados estavam generais comerciantes recos, lordes leais e antigos escravos que haviam se alistado para lutar em troca da liberdade. A corte aplaudia com entusiasmo cada nome honrado, até que um nome fez a voz de Amaryllis soar como lâmina caia do Vardor, filho de ninguém, ex-escravo da casa Orlen, promovido a comandante após salvar um batalhão inteiro com astúcia e coragem. Kael, um homem alto, de pele escura como bronze polido, e olhar firme, caminhou até o salão com passos lentos. O rosto era calmo, mas os olhos tinham uma tempestade contida. Amaryllis observou-o como quem observa um cavalo estranho, um escravo com medalha. Murmurou alto o suficiente para os que estavam próximos ouvirem. Agora falta só ensinar o porco a dançar. Risos abafados ecoaram. Kael nada disse, mas o silêncio dele foi mais cortante do que qualquer resposta. Talion ouviu. E não, apenas observou como Kael manteve a postura. Como os olhos da filha queimavam de arrogância, está passando dos limites menos. Comentou o rei em voz baixa para Mirellen. Está cega pela própria vaidade. Naquela noite, Talion tomou uma decisão antiga e cruel. Corrigiria sua filha com a própria medicina. Se tanto despreza os que vieram de baixo, disse ele à corte no dia seguinte, aprendera como. Eles o que não se aprende em tronos. Todos pensaram que era uma metáfora. Até que ele chamou Kael à frente do trono e ordenou: a princesa Amaryllis está sob tua tutela, não como amante, não como rainha, mas como aprendiz. Ela viverá contigo por tempo indefinido. Se aprender a respeitar, se irá reintegrada. Se não, será esquecida. A corte congelou. Kael, em silêncio, apenas assentiu. Amaryllis, ela gritou. Cuspiu. Jurou que aquilo era uma armadilha, mas nada adiantou. Naquela tarde, foi levada à força, em traje simples, até os estábulos onde Kael vivia. O povo observava em choque a Rosa Dourada pisar na lama. Isso é loucura. Ela gritou. Ele é um escravo. Elornada. Kael, parado à sombra, respondeu com firmeza. Sou tudo o que você nunca quis ver. 3. A lama e o silêncio. A cabana onde Kael vivia era apertada, com janelas quebradas e cheiro de couro seco. Havia um fogareiro, uma cama de feno e um banco. Torto, nada mais. Quando Amaryllis entrou, tropeçou na sujeira e olhou com nojo para cada centímetro do lugar. Isto não é vida. É prisão, é o que sempre foi minha casa. Menos, respondeu Kael, e agora é a sua. Ela tentou sair, mas 2 guardas a impediram. O decreto era claro. Fugir significava perder o direito ao trono. Permanecer significava conviver com o homem que ela humilhara. Nas primeiras noites dormiu no chão, coberta com uma manta de linho puída. Kael mantinha distância. Nuka acordava antes do sol e desaparecia até a tarde, deixando-lhe pão duro e água. Amaryllis passou fome. Chorou, mas não gritou. Seu orgulho a sustentava menos por enquanto. 4. O primeiro colapsou na sexta manhã. Ela decidiu segui-lo. Viu Kael lavando os cascos de um cavalo ferido, cantando uma canção antiga. Aproximou-se e o confrontou. Por que não me odeia? El não. Parou de esfregar. Porque odiar exige energia. E já tenho dor suficiente. Ela o olhou, tentando encontrar ali o ódio que esperava. Mas encontrou apenas paciência? Você acha que vai me ensinar algo?
que vai me fazer rastejar? Kael largou a escova, virou-se para ela e disse: Não quero que rasteje, só quero que ande com os próprios pés. Naquela noite, ao tentar levantar um balde de água, Amaryllis escorregou, caiu de costas e rompeu o vestido. Ficou ali, caída, molhada, tremendo de raiva e humilhação. Gritou. Kael apareceu e parou diante dela. Precisa de ajuda? Ela chorava. Mas não por dor não. Sussurrou. Preciso que isso acabe. Ele estendeu a mão. Pela vez, ela aceitou. E algo ali quebrou. 5. A primeira fagulha nos dias seguintes. Kael começou a ensinar-lhe tarefas. Amarrar feixes de feno. Tratar feridas em animais, carregar água. Era impiedoso nas instruções, mas justo. Quando ela errava, ele corrigia sem zombar. Quando ela acertava, ele apenas assentia, como se sempre esperasse isso dela. Amaryllis começou a escrever num caderno escondido. Diálogos. Confissões. 1. Mundo interno que até então nunca tivera voz. Uma noite, ouvindo o vento e os grilos, ela perguntou: Você teve alguém? Kael hesitou. Tive uma mãe. Foi vendida quando eu tinha 9 anos. Silêncio. Ela se aproximou. Devagar. E você ainda sabe sonhar? Não. Mas às vezes, ele a olhou. Alguém me lembra como? Ela corou. O tempo no campo seguia um ritmo diferente. Os sinos do castelo, que antes ditavam o dia de Amaryllis, foram substituídos pelo canto dos galos, e o som dos baldes sendo arrastados. Não havia mais vestidos bordados, nem espelhos dourados. Agora, ela usava uma túnica simples, de algodão, desbotado, e calçava botas rústicas, emprestadas por Kael. Ao amanhecer, já não esperava ser acordada por damas. Levantava-se sozinha, amarrava os cabelos e caminhava até o poço, onde Kael a esperava. Sempre em silêncio, com uma tarefa a ser feita: alimentar os cavalos, cuidar da horta, empilhar lenha. No começo, ela fazia tudo com ódio. Deepway.com. Orgulho. Por fim, com estranha leveza. Um dia, enquanto semeavam juntos, Kael entregou-lhe um punhado de sementes. Ela, hesitante, perguntou por que o planter. Se tudo pode ser colhido por outros, ele respondeu sem olhar: porque plantar é escolher acreditar que o amanhã existe, e que ele pode ser teu. Aquela frase ficou gravada em sua mente. 2. Um passado que sangra certa tarde. Kael sumiu. Amaryllis, preocupada, vasculhou os campos e o encontrou perto da fornalha, sem camisa, limpando um corte profundo no ombro. Ela até ele. O que houve? Um dos bois se soltou. A ferradura o assustou. Ela olhou o ferimento, inflamado, sujo de terra, sem pensar, rasgou um pedaço da própria túnica e começou a limpar. Você devia ter me chamado. Kael a observou. Surpreso. Achei que ainda me visse como um animal de carga. Não, disse ela, sem levantar os olhos. Agora vá. Alguém que sangra como eu. Ele sorriu. Triste, só agora vê? Amaryllis levantou os olhos, e pela primeira vez, notou a cicatriz que cruzava as costas dele, como uma raiz tortuosa. Isso foi um castigo, respondeu, por ter aprendido a ler. Os senhores não gostam de escravos que pensam. Ela tocou a cicatriz com dedos trêmulos. Você ainda lê, com os olhos do mundo, e com os seus, às vezes. 3. O lago da Verdade numa manhã de névoa. Kael a levou a um local oculto na floresta, um lago cercado por salgueiros antigos. A água era fria, cristalina. Ali, segundo ele, ninguém vinha há anos, aqui e around. Eu encontrava paz. Antes de ser mandado para os estábulos, ela tirou as botas, morreu os pés. Riu ao sentir a corrente gelada. Parece um sonho. Talvez seja. E talvez só aqui possamos ser quem somos, sem títulos ou correntes. Ela o olhou. Quem sou eu aqui, Kael? Uma mulher cansada de ser o que esperavam dela. E ao mesmo tempo, mais nobre do que qualquer coroa. Amaryllis corou. Sentiu o vento tocar a pele, e algo dentro dela se abrir. Um desejo antigo de ser vista, de ser compreendida, de ser amada. Naquele instante, ele a enxergava como ninguém jamais a viu. 4. Um retrato da alma numa noite chuvosa. Amaryllis encontrou um pergaminho escondido sob a cama de palha. Era um retrato. Ela com expressão determinada, suada com as mãos calejadas, segurando uma enxada. Havia algo majestoso na imagem. Algo real. Você desenhou isso? Perguntou, confrontando Kael. Ele hesitou, depois assentiu. Foi a primeira vez que vi você, inteira, não como filha de rei, mas como ser humano. Ela segurou o desenho com força. É estranho, me sinto mais bonita aqui do que com todos os vestidos da corte, porque aqui você não está se escondendo. O silêncio que se seguiu foi denso. Ela queria toquelou, ele queria recuar. Mas nada foi dito. Ainda não. 5.
delírio e revelação numa manhã fria. Kael acordou febril. Havia tosse, suor, tremores. O corte no ombro estava infeccionado. Kael, gritou ela, tentando acordá-lo. Fique comigo! Sozinha. Correu até a floresta em busca de ervas. Preparou compressas. Fez infusões. Esfregou seu peito com vinagre de vinho. Durante dias, ele delirou, sussurrando nomes e frases desconexas. Ela não dormiu. Você não vai me deixar agora. Eu não permito, disse, segurando sua mão. Você foi o único que me viu. Eu não deixarei que o mundo me cegue outra vez. Na quarta madrugada, ele abriu os olhos, fraco, mas consciente. Você ficou. Ela sorriu, entre lágrimas. Eu fiquei. E ele entendeu. Pela primeira vez, não estavam em lados opostos. Eram duas feridas que encontraram abrigo uma na outra. Six. Riscos. E olhos vigilanteza nova. Cumplicidade não passou despercebida. Na vila, alguns servos começaram a comentar. A princesa andava de mãos dadas com o servo. Ria com ele. Trabalhava com ele como se fossem iguais. Alguém levou a fofoca ao castelo. O rei Talion, ao ouvir, empalideceu. Ela se esqueceu de quem é, disse ele à duquesa Mirellen. Ou talvez tenha se lembrado de quem poderia ter sido, respondeu ela. Sam, esconder o desprezo. Talion convocou os guardas. Tragam minha filha. E prendam o servo. 7. Prisão e desesperou na manhã seguinte. Amaryllis foi amarrada e levada de volta ao castelo. Kael, rendido por 5 soldados, foi algemado e jogado aos pés do trono. Como ousa tocar na semente do meu sangue? Redu. O rei, você foi poupado por misericórdia. Agora provará a forca. Amaryllis gritou. Não! Foi minha escolha. Eu o amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Kael, com os olhos fixos nela, nada disse. Mas um leve movimento dos lábios dizia. Valeu a pena. Talion tremia de raiva. Ao pôr do sol, este homem será executado. E Amaryllis foi arrastada, lutando, chorando. O sol começava a cair, e com ele, a esperança. Mas Amaryllis não desistiria. Não. Agora, o som dos sinos da condenação ecoava por toda Serandor. O povo, curioso e sedento por espetáculo, descia das colinas e aldeias para assistir à execução do escravo que ousou tocar a filha do rei. A praça central foi adornada com bandeiras negras. No centro, uma forca recém-construída balançava. Calm o vento. O cheiro de madeira fresca misturava-se ao odor de suor, poeira e tensão. Kael, de joelhos diante da forca, não vestia nada além de uma calça rasgada. Seu corpo, marcado por cicatrizes antigas e novas feridas, estava exposto à multidão. Seu rosto, porém, mantinha a mesma serenidade de sempre. Nem medo, nem orgulho menos, apenas uma estranha aceitação. No castelo, Amaryllis batia contra os portões de sua câmara, estava trancada com trancas duplas, e os criados haviam sumido. A cada badalada do sino, seu peito se apertava. Vão matá-lo, sussurrou, sentando-se ao chão. Por minha causa, ela já não usava os trajes. T.A. Court. Seu vestido era simples, rasgado nas bordas, e seus cabelos estavam presos num nó torto, como se sua alma também estivesse emaranhada. Pegou a adaga escondida no fundo do baú, um presente da rainha quando ainda era viva menos, e com ela, começou a cortar a barra do vestido, criando faixas para prender nas pernas. Ela não planejava fugir, planeava Luther II. A multidão famintana. Praça. A população dividia-se entre murmúrios e olhares vazios. Muitos viam Kael como traidor, outros, como mártir. Alguns apenas queriam ver sangue. Um ancião comentou. Nunca vi um homem encarar a morte como esse aí. Uma mulher respondeu, porque o amor já o matou antes. Os guardas mantinham Kael sob vigília armada. O carrasco, de rosto coberto, testava a resistência da corda. Os nobres observavam da varanda elevada do castelo, como deuses decidindo o destino dos mortais. O rei Talion vestia luto, como se já houvesse sepultado a filha, apesar dela ainda respirar. Ao lado dele, a duquesa Mirellen tomava chá com a calma de quem assistia a uma peça banal. Será que ela virá? Perguntou com indiferença. Se vier, será a última vez, menos disse o rei. 3. A fuga da Rosa Amaryllis não pediu permissão. Usou a adaga para arrancar as dobradiças da porta. Puxou o baú até usá-lo como escada. E escalou a janela com destreza surpreendente. Já não era a menina frágil da corte. Era uma mulher moldada por terra, suor e dor. Correu pelo jardim, atravessou as muralhas pelos caminhos dos servos, e chegou aos estábulos. Lá, escolheu o cavalo que sempre cuidava. Com um Kael relâmpago, um corcel cinza de olhos selvagens. Sem sela nem armadura, montou com apenas um impulso. Vai,
relâmpago. Pornest. O galope ecoou pelos corredores vazios, assustando pássaros e fazendo os guardas gritarem alarmados. Ao longe, os sinos repicavam pela última vez. 4. O momento do laço. O carrasco já subia as escadas. Kyle, com as mãos amarradas, caminhava lentamente. Não havia mais luta em seu corpo, mas seus olhos procuravam. Procuravam por ela. Alguma última palavra? Perguntou o oficial. Kyle ergueu o queixo. Que ninguém esqueça que fui amado. E que amei de volta. Um silêncio mortal caiu sobre a praça. Quando o carrasco preparava o laço, o som do galope ecoou como trovão. A multidão se abriu. Amarilis surgiu como uma tempestade. Cabelos soltos, túnica, rasgadas, mãos firmes nas rédeas. Pare. O cavalo ergueu-se nas patas traseiras. Ela saltou da sela e correu até o cadafalso, empurrando soldados, gritando: tirem as mãos dele. Os guardas hesitaram. Talion se levantou. Furioso. Prendam-na. Mas ela já havia subido as escadas. Com os punhos cortados, ela rasgou a corda que amarrava Kyle e o abraçou-se ao morrer. Eu morro com ele. A multidão murmurava. Os guardas se entreolhavam. Incertos, Talion puxou a espada, mas a duquesa o segurou pelo braço. Vai matar a filha diante do povo? Ele hesitou. O poder sempre foi mais importante que o orgulho. E naquele instante, seu poder estava por um fio. 5. O juramento dos esquecidos no topo da forca. Amarilis se virou para o povo. Fui criada para acreditar que só o sangue real importa, que nobres amam com distância e que escravos não merecem amor. Mas esse homem me mostrou o contrário. Ele me viu, me ouviu, me curou. Quando meu mundo caiu, foi ele quem segurou minha alma. Ela desceu de joelhos e tirou a coroa do cabelo. A mesma coroa que seu pai lhe deu aos 12 anos. Renuncio ao título de princesa. Renuncio à riqueza, aos salões, ao nome. Se é isso que me separa dele, então já não me serve. E estendeu a coroa ao chão, diante do povo. Kauá Olavá. Mudo, emocionado. Ela se virou para ele, Kauá. Diante de todos viu Te escorrou. Ele segurou suas mãos, ainda trêmulo. E eu escolho você, mesmo que nos custe tudo. 6. O beijo na forca. O rei não disse uma palavra, apenas virou-se e entrou no castelo, com o orgulho quebrado. A multidão, em choque, ficou em silêncio. Depois, aos poucos, começou a aplaudir. Primeiro, timidamente. Depois, como uma tempestade de palmas e lágrimas. E então, ali mesmo, no topo do cadafalso que seria sua tumba, Kyle beijou Amarilis. Não um beijo de pena, nem um beijo de escândalo, mas o beijo de quem sobreviveu ao impossível. 7. Liberdade. E Exiliochelion, pressionado, assinou um decreto. Cal foi libertado. Amaridis, deserdada, mas nenhum dos dois recuou. Naquela mesma noite, deixaram Serandor. Seguiram para o sul, sem riquezas, sem títulos, apenas com um cavalo, algumas sementes, e o amor que ninguém mais compreendia. Construíram uma casa de barro, perto de um lago, que lembrava aquele da juventude. Lá, plantaram juntos, e toda noite, ao olhar as estrelas, Amarilis dizia: fui a rosa dourada de um trono morto. Mas Kaniga, floresci pela primeira vez. Kyle sorria. Agora somos raízes e céu, e ninguém pode nos arrancar. O sul do reino era terra de ninguém, longes das muralhas de Serandor. As florestas tornavam Messe e Mazedenses, os campos mais secos, e o céu mais livre. Foi ali, entre colinas onduladas e riachos tímidos, que Amarilis e Kyle encontraram um pequeno terreno abandonado. Uma cabana de pedra derrubada, com musgo cobrindo as janelas e silêncios preenchendo os cômodos. Aqui, disse Kyle, após observar o horizonte, aqui podemos começar. Amarilis, de vestido simples e mãos feridas, olhou para o céu, respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentia o ar sem o peso dos olhares. Ali, ninguém a conhecia como princesa, ninguém o via como escravo, e por isso, mesmo, tudo parecia assustadoramente real. Começar o quê? Ela perguntou. Kyle sorriu, cansado, mas determinado. Um lar, um mundo novo. 2. Tijolos de memória. Durante semanas, reconstruíram a cabana, com as próprias mãos. Kyle cortava madeira, enquanto Amarilis juntava pedras e limpava os escombros. As mãos dela, antes delicadas, agora estavam duras, com feridas e marcas. Ainda assim, ela não reclamava. Cada parede erguida era como um voto, cada viga encaixada, um sussurro de esperança. As noites eram frias, mas cheias de histórias. Kyle falava sobre a mãe, sobre canções esquecidas, sobre deuses de barro e estrelas. Amarilis falava do castelo, das máscaras, dos bailes que odiava e das noites em que chorava em silêncio no quarto real. Volca tinha tudo.
dizia ele. Tinha nada menos. Ela respondia: agora tenho você. Isso é tudo. Mas no fundo, ela ainda carregava dúvidas. O mundo fora daquele vale voltaria um dia para cobrá-los? 3 vozes no ventomês após se instalarem. Um viajante passou pela estrada próxima. Era um homem simples, de roupa esfarrapada, que parou para beber água no riacho e notou a cabana. Vocês vivem aqui? Perguntou, com curiosidade. Kael respondeu com cautela. Somos apenas agricultores. Não procuramos problemas. O homem os observou. Viu as mãos calejadas, a postura cansada, mas também a beleza escondida no rosto de Amaryllis, e a firmeza nos olhos de Kael. Então murmurou: vocês são os 2 que fugiram do trono? O silêncio foi uma lâmina. O rei quer a cabeça do servo, e a filha, dizem que foi enfeitiçada. A recompensa por seus nomes em todas as tavernas do norte, o homem não fez mal. Apenas bebeu, acenou e seguiu seu caminho. Mas a isca do medo havia sido plantada. Naquela noite, Amaryllis olhou para Kael com olhos marejados. Eles virão. Não virão? Kael a abraçou. Talvez, mas desta vez, a gente luta. 4. O santuário apesar do medo. Decidiram continuar. Plantaram trigo, tomates e flores silvestres, que Amaryllis escolhia pelos nomes. Esta se chama Perpétua, disse ela, ao plantar uma das sementes. Quero que floresça mesmo que tudo desabe. Kael construiu um cercado com pedras. Criaram galinhas, colheram frutas, fizeram conservas. Pela primeira vez, viviam da terra. E também do corpo. A intimidade entre eles cresceu como raiz profunda. Dormiam juntos, se tocavam com ternura, descobriam o prazer com respeito e espanto. O corpo dela, antes vigiado e moldado para agradar nobres, agora era livre. E amado, você me toca como quem escuta menos, sussurrou ela. Certa noite, e você me toca como quem cura menos, respondeu ele. 5. O eco da nobreza ao ano se passou. E então, o eco da antiga vida voltou com força. Um grupo de caçadores passou. Pela Reggio. Um deles reconheceu Kael, mesmo com barba crescida e roupas de camponês. À noite, o grupo se reuniu na taverna de uma vila próxima e escreveu uma carta ao reino. Na manhã seguinte, enquanto Kael cavava um novo poço, um cavalo galopou até a encosta. Era um mensageiro. Atirou um pergaminho no chão e partiu. Amaryllis abriu o papel e leu com as mãos trêmulas. Era um ultimato. Kael de Vardor será preso e executado por traição. Se Amaryllis retornar ao trono e se retratar publicamente, poderá ser perdoada. Ela olhou para o céu, depois para Kael. Eles não desistiram. Kael assentiu. Nem nós. 6. A escolha durante a noite. Discutiram planos. Fugir mais para o sul. Esconder-se em montanhas. Buscar abrigo em outro reino. Mas Amaryllis recusou. Se continuarmos fugindo, viveremos sempre com medo. Sempre esperando o próximo cavalo. A próxima carta. Então o que propõe? Que lutemos com o que temos. Que reunamos os que também foram esquecidos. Escravos libertos. Servas fugidas. Órfãos das guerras. Vamos erguer um refúgio, um povoado onde ninguém precisa se curvar por nome ou cor. Kael hesitou. Você quer fundar um reino? Não, quero fundar um lar. 7. As primeiras raízes. Meses seguintes começaram a chegar pessoas. A notícia do casal que enfrentou o trono se espalhou por baixo da terra como fogo em palha seca. Chegaram camponeses expulsos, soldados desertores, ex-escravas grávidas, todos buscando abrigo, todos dispostos a construir. Amaryllis se tornou símbolo de coragem. Kael, de justiça. Juntos, lideravam com sabedoria, ensinando o que sabiam: plantar, construir, viver em paz. E assim nasceu o vilarejo de Ardália. Terra Ardente, nome escolhido por Amaryllis. Que sejamos fogo contra o frio do mundo, disse ela. Na cerimônia da primeira colheita, Kael olhava como se visse uma estrela nascendo. Mas no norte, o rei Talion tramava. Ele ainda tinha exércitos, e seu orgulho não conhecia perdão. A guerra estava por vir. E o amor. Ser atestado como nunca antes no palácio de Serandor, os espelhos estavam cobertos por véus pretos. O rei Talion andava em círculos, com as mãos às costas, e a coroa suando sob a testa. Ardália cresce, disse o mensageiro. Os chama de os sem trono. Estão construindo escolas, cercas, pontes, já são centenas. O rei cerrou os punhos. É uma infecção, e como toda infecção, precisa ser cauterizada. O povo. Muitos os admiram, majestade. A princesa, ela morreu para mim. E esse servo insolente será enterrado com ela. Naquela noite, uma tropa de 100 homens foi destacada para marchar rumo ao sul. 2.
O presságio Kael sentiu o chão vibrar, antes mesmo de ouvir as notícias. Estava construindo uma torre de observação com os aldeões quando um velho camponês veio correndo. Cavalaria, do norte. 100 homens, armados, vem com a bandeira de guerra. Amarilis, que ensinava leitura às crianças sob uma árvore. Largou os pergaminhos. Então chegou a hora menos. Disse, com calma, podemos fugir, disse Kael, tocando seu ombro. Ela o olhou fundo. Fugir para onde? Para outro esconderijo? Já cavamos fundo demais. Agora plantamos raízes 3. Preparação durante 3 dias. O vilarejo de Ardália se transformou. Os campos deram lugar a barricadas. Os homens e mulheres que um dia foram servos agora, moldavam lanças de madeira e escudos com couro de cavalo. Os anciãos misturavam ervas para curar ferimentos. As crianças eram levadas para cavernas distantes. Guardadas por adolescentes corajosos, Kael treinava os mais fortes, ensinando táticas de guerrilha que aprendera no exército. Amarilis distribuía suprimentos, organizava turnos, motivava-os. Cansados, nós não somos soldados, ela dizia. Somos o que o mundo tentou enterrar. E hoje, floresceremos como nunca. 4. A primeira chamã no fim da tarde do 4º dia. A poeira levantou no horizonte. O exército de Talion surgiu com armaduras negras e bandeiras com o selo do trono. Uma rosa dourada em chamas. Kael e Amarilis, lado a lado, esperaram no portão de madeira, erguido à pressa. Do exército, avançou um cavaleiro com bandeira branca, por ordem do rei Talion. Exigimos a rendição de Kael de Vardor e da traidora Amarilis de Serandor. Entreguem-se agora, e o vilarejo será poupado. Kael deu um passo à frente. Este vilarejo é livre. Aqui, ninguém se curva a coroas. O cavaleiro riu. Então morram com honra. 5. O fogo e a raíza. Batalha começou com flechas flamejantes. As casas de palha queimaram rápido, mas os moradores já estavam nas trincheiras. As armadilhas preparadas por Kael funcionaram buracos abertos. Troncos armados como lanças, pedras rolando das encostas. A luta foi feroz. Homens sem treinamento enfrentando soldados com armaduras. Mas a força de Ardália era a convicção. Kael derrubava 2, 3 inimigos, com a lança e o machado. Amarilis, com arco e flechas, protegia os flancos, guiando os aldeões em estratégias rápidas. No auge da batalha, ela subiu numa rocha e gritou, por cada lágrima escondida, por cada um nome apagado, por cada amor proibido. E o povo gritou junto. A fúria era vida. 6. Confrontou Kael. Finalmente encontrou-se frente a frente com o general, enviado por Talion, o antigo rival do tempo de exército, agora vestido com a armadura dourada. Você devia ter morrido como servo, Kael, disse ele, e você devia ter vivido como homem. A luta entre eles durou minutos que pareceram horas. Espadas contra lanças, escudos, parcidos, gritos. Por fim, Kael cravou a lâmina no coração do general, mas saiu ferido. Um corte profundo no lado. Ele caiu de joelhos. Amarilis correu até ele gritando, não, mas ele sorriu. Mesmo sangrando, ainda não. Acabou. 7. A escolha do rei na manhã seguinte. Os sobreviventes do exército de Talion recuaram. Ardália, apesar das perdas, permanecia de pé. O povo, ferido mas unido, começou a enterrar os mortos e reconstruir. Amarilis cuidava de Kael, aplicando ungüentos e vigiando sua respiração. Dias depois, uma nova carta chegou, agora com o selo real. Kael de Vardor será deixado em paz. Ardália será reconhecida como vila autônoma, mas Amarilis nunca mais poderá pisar em Serandor. Ela leu em silêncio. Depois sorriu. Já não pertenço àquele lugar. 8. A raiz que floresce meses. Seipa. Ardália floresceu como nunca. Nasceu uma escola, um templo e uma nova torre, onde a bandeira da rosa silvestre tremulava ao vento. Amarilis, agora com roupas de camponesa e coroa de flores no cabelo, olhava o vale com olhos plenos. Kael, seu lado, com cicatrizes à mostra, segurava sua mão. Ainda acha que valia a pena? Ela olhou para ele, tocou sua cicatriz, e respondeu, você não foi meu castigo, Kael. Você foi minha liberdade. E se beijaram sob a árvore onde tudo começara. Mas o mundo lá fora ainda guardava sua última surpresa. O passado nunca dorme para sempre. Era outono em Ardália. As folhas douradas caíam dos carvalhos, e o vento trazia promessas de paz. A vila prosperava, havia colheitas fartas, nascimentos, risos à beira do lago. Amarilis agora era chamada de a Rosa Livre. Kael, o guardião. Mas algo mudava no ar. Um viajante chegou numa noite fria, envolto no manto de seda real. Trazia os olhos de quem viu morte. O rei Talion está morrendo, anunciou.
e deseja vê-la uma última vez. Amaryllis gelou. Por quê? Porque você é tudo o que ele tem. E por quê? Ele tem medo de morrer odiado. Kael olhou para ela em silêncio. Havia algo dentro dela que precisava de resposta. Ela sentiu. Não como filha, mas como mulher que sobreviveu. 2. A viagem a Origema Estrada para Serandor estava mais curta, não pela distância, mas porque agora ela caminhava como outra. Ao seu lado, Kael, montado em Relâmpago, com olhos atentos, quando avistaram os portões do castelo. Amaryllis respirou fundo. Tantas vezes sonhei em fugir daqui. Agora vou para libertar o que restou. Os guardas os deixaram entrar sem resistência. Muitos deles haviam lutado contra Ardália, e ao vê-los, baixaram a cabeça em respeito. A sala do trono estava vazia, sem bandeiras, sem festas, apenas um homem magro, pálido, deitado em um leito coberto de veludo escuro. Talion. 3. O encontro com o paio. Rei a olhou como se visse um fantasma. Então você viveu. Contra sua vontade? Respondeu Amaryllis. Firme, mas sim, vivi. Finalmente Talion Tálcio. Fraco. O orgulho ainda se pendurava nele como corrente. Fui duro com você porque acreditava que ser fraca era morrer. E eu morri. Ela disse. Por dentro. Até que um homem marcado como inferior me ensinou o que era ser inteira. Kael permaneceu em silêncio. Talion olhou para ele com dificuldade. E você? Me tirou o que eu mais amava. Kael respondeu com firmeza. Não. Eu a devolvi a ela mesma. 4. O Pedidochelion segurou a mão da filha. O povo precisa de herdeiros, de símbolos. Volte, reine, transforme. Amaryllis sentiu o peso daquele pedido. Um trono. Uma responsabilidade. Ela olhou para Kael, e se eu aceitasse? O que aconteceria com ele? O rei engoliu em seco. O povo ainda não o aceitaria como consorte, mas poderia ter ele Eos o Lodo como conselheiro, ou algo mais discreto. Ela recuou. Então ainda somos escravos do olhar alheio? Talion fechou os olhos. Talvez sempre seremos. 5. A resposta na manhã seguinte. Amaryllis caminhou até o salão principal. Reuniu os nobres, os comandantes, os altos sacerdotes. Todos esperavam que ela vestisse as cores do trono, que tomasse o cetro. Ela entrou com uma túnica branca. Sim, joias Kael ao lado, de mãos dadas. Serandor não precisa de reis. Ela começou. Precisa de verdade, de justiça, de amor. Alguns murmuraram. Outros a fitaram com admiração. Recuso, a coroa, recusou, mas ofereço algo mais forte. Uma aliança entre reinos, entre o velho e o novo, entre Serandor e Ardália. Ela puxou uma rosa vermelha do manto. Esta será a nova insígnia de união. A flor que cresce na dor, mas resiste ao inverno. E partiu. 6. A última Coroachalion morreu 2 dias depois. Seu corpo foi enterrado sem pompa. A nova geração de conselheiros iniciou reformas sugeridas por Amaryllis. Fim das correntes de servidão, escolas mistas, terras redistribuídas. Mas a coroa foi deixada aos pés do lago de Ardália. Amaryllis a depositou com cuidado, diante do povo reunido. Esta é a última coroa que carrego, que ela afunde nas águas que me deram nova vida. E então, com Kael ao seu lado, mergulhou a coroa no lago. Ela afundou lentamente, até desaparecer. 7. Um novo florescer anos depois, Ardália era uma pequena nação livre. Tinha sua própria bandeira, sua própria canção. As crianças aprendiam história com Amaryllis. Agora de cabelos grisalhos, ainda bela e altiva. Kael, com a barba espessa, ensinava as jovens a caçar, a ler, a pensar. Tinham 2 filhos, Elion e Mirra, e um dia, ao ver a filha plantar sementes à beira do lago, Amaryllis a abraçou e disse: Sabe o que somos? O quê? A flor que ninguém conhece. E por isso, a mais forte de todas, Kael sorriu ao longe. 8. O fim do conto. Dizem que naquela região ainda se canta a lenda da princesa que escolheu amar, que deu as costas ao ouro para tocar um coração ferido, que caiu para se levantar como ninguém. Seu nome, Amaryllis, a rosa livre. Seu amor, Kael, o homem que não precisou de trono para ser rei. E seu legado, um mundo onde ninguém é definido por onde nasceu, mas por quem escolheu amar. Fim.